Fala galera, tudo bem? Beleza? Ah, eu tinha mandado para vocês lá no roteiro que eu ia mandar a correção dos exercícios a partir de videoaula, mas eu comecei a fazer lá e deu mais trabalho do que eu imaginava, sabe? Porque como tem que fazer cálculo, então eu me enrolei lá um pouquinho. Para não perder muito tempo, então eu vou mandar a mesma folha de exercício de vocês com gabarito. Aí vocês dão uma olhadinha lá, se tiverem alguma dúvida, a gente conversa amanhã, que é o horário da nossa aula, tudo bem? Beleza. Dito isso, agora a gente está indo para uma aula nova, a gente está começando um outro conteúdo, a gente vai sair de escala, vai sair de astronomia, vai sair de fuso horário, e a gente está entrando agora na chamada geomorfologia, que é a nossa próxima matéria. A geomorfologia é a ciência que vai estudar a estrutura da Terra, como que a Terra é formada e como que a Terra ela se apresenta para a gente, como que a gente consegue enxergar a Terra, tá? É uma das disciplinas mais difíceis do vestibular, quer dizer, não é que é mais difícil, mas é uma das mais presentes dos vestibulares, e é uma disciplina que vai requerer aí uma atenção nossa, tá? Esse slide que você está vendo aí, que eu acabei de colocar, é um slide bem longo e eu devo dividir ele em umas 2 aulas, 3 aulas. Então a gente não vai trabalhar tudo hoje. Eu vou fazer uma introdução, a gente vai começar hoje e aí a gente continua na semana que vem, tudo bem? Já passei uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios é condizente só com a aula de hoje. Então vocês vão fazer depois só com base naquilo que a gente trabalhar hoje. E aí na semana que vem a gente trabalha mais, tudo bem? Então tá. Primeira coisa, gente, essa imagem aqui é uma imagem do Grand Canyon nos Estados Unidos. Né? Não sei se alguém já foi lá, já viu, né? Sabe como é que é, mas é muito bonito. Tá? O título da aula é Estrutura, Geomorfologia da Terra, Agentes Internos e Externos de Relevo. Esquece isso um pouquinho, depois a gente fala sobre isso. Agora, uma coisinha que eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Vocês estão vendo que a imagem aqui, ela é cheia de linhas, né? O Grand Canyon ele é cheio de linhas, essas linhas elas têm até cores diferentes. O que é isso para a nossa geomorfologia, para aquilo que a gente está estudando? São idades diferentes. O que significa isso? Significa que cada linha dessa é uma deposição de sedimento que é formada a partir de desgaste de relevo, e esse sedimento ele vai se depositando, se depositando, se depositando, olha minha setinha subindo, ó, depositando, 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 até que eles formam essas formas de relevo. Ou seja, esse planalto aqui que você está enxergando, ele foi formado ao longo de milhões de anos, até porque cada linha dessa daqui ele tem milhares de anos, ela vai se formando com milhares de anos, tá? Então isso daqui é um planalto, acabei de falar para vocês, de bacia sedimentar, tá? Depois a gente vai entender o porquê que a gente chama de planalto de bacia sedimentar, beleza? Então tá, então agora vamos seguir aí. Primeira coisa, gente, essa tabelinha aqui é uma tabelinha daquilo que a gente chama de tempo geológico. A gente tem que fazer uma diferenciação entre o tempo que a gente está acostumado a contar, que é a nossa idade, nosso aniversário, né, o tempo que a gente vive na Terra. Né? Então, por exemplo, para a gente, 70 anos é muita coisa. Né? Para você que viveu aí, sei lá, 15, 16 anos, já é muita coisa. Né? Então você imagina 70 anos, é muita coisa. Agora você pensa o seguinte, para a história da Terra, que tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Aqui está 4.600 porque está falando em milhões de anos, né? Então você converte aí, 4,6 bilhões de anos, 70 anos não é nada. 100 anos não é nada. 1.000 anos, 1 milhão de anos não é nada. Por isso que quando a gente fala de tempo geológico, você tem que pensar diferente daquilo que a gente fala de tempo cronológico, que é o tempo da nossa existência na Terra. Tudo bem? Então essa tabelinha aqui, depois eu queria que você desse uma olhada com atenção, porque muitos eventos que a gente vai trabalhar aqui, eles têm relação com essa tabelinha. Beleza? Então eu não vou ficar falando todos não, depois você dá uma olhada com mais calma na hora que você estiver estudando aí. Beleza? Então tá bom. Essa outra tabelinha aqui é meio que um resumo da tabelinha anterior. Está falando aqui das eras e tal, o que aconteceu dentro dessas eras no mundo e no Brasil. De novo, vou pedir para você dar uma olhada, a gente vai precisar bastante dessa tabela quando a gente for trabalhar mais para frente. Beleza?
Então não vou falar muita coisa agora não. A gente pode fazer depois em correção de exercício, sei lá. Mas dá uma fixada aí, beleza? Então tá bom. Seguindo aí. Geomorfologia. O que é geomorfologia, já que a gente vai estudar ela aí agora, né? Ela estuda as formas do relevo terrestre. Ou seja, quando você olha para o lado de fora da janela, que você vê a Serra de São Domingos, você está vendo uma forma de relevo. Então a gente vai se perguntar por que ela é daquele jeito, né? E investiga a sua origem e evolução. Ou seja, como que aquela serra foi parar ali? Qual que é a idade dela, né? Quais são as características? O que tem por dentro dessa serra? Né? Você agora adolescente, você não tem esse tipo de dúvida, né? Mas quando você era criança, eu tenho certeza que você perguntava isso para teu pai e para tua mãe. Se não isso, outras perguntas mais, enfim, de relação ao tema que você tinha de interesse, né? Bom, primeira coisa, gente, a variação nesse relevo, ou seja, a variação ali na Serra de São Domingos, eu estou mostrando a mão aqui agora porque eu estou olhando para ela nesse exato momento. A variação na Serra de São Domingos, ela vai se dar de forma endógena, ou seja, os chamados agentes internos de relevo, né, aquilo que mexe na Terra por dentro, né, seja erupção vulcânica ou tremor de terra, enfim, ou por agentes exógenos, os chamados agentes externos, chuva, vento, né, enfim, raiz de planta, ondas do mar, né, e tal. Beleza? Também é uma coisa que a gente vai ver depois. Olha só esse calendáriozinho aqui, que encaixa a história do universo com a história da Terra. Então a gente colocou aqui um ano cronológico, tá? Um ano, né, janeiro, fevereiro até dezembro, e a gente colocou a história do universo como se fosse em um ano, né? Depois dá uma olhadinha aí para você ver o tanto que a nossa presença ela é recente na Terra e o quanto que nós somos insignificantes em relação a essa presença. Ou seja, a gente se acha muito, né? Se acha muito a última bolachinha do pacote, acha que a Terra é nossa, que a gente dominou tudo, a gente acha que o vírus é só uma gripezinha, a gente acha aí que vai conseguir vencer tudo, que não importa nada, né? Pensa o seguinte, nós somos seres irrelevantes em relação ao tempo de existência da Terra. E se a Terra existiu a grande maioria do tempo sem a nossa presença de seres humanos, significa que ela pode viver perfeitamente, pode existir perfeitamente sem a nossa presença. Beleza? Então, por isso, fica em casa, guardado e não sai. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Beleza? Então tá bom, seguindo aí. Estrutura da Terra, a gente tem o ar, a gente tem a água e a gente tem as rochas, o solo, né? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. O conjunto desses três é onde nós vivemos, onde existe vida, onde existe a chamada biosfera, tá? A litosfera ela vai se dividir em camadas que apresentam composição, temperatura e densidades diferentes. Tá? Então essa última colocação aqui ela diz respeito à litosfera. Beleza? Estrutura da Terra. Quanto mais próximo ao núcleo, maior a densidade e a temperatura. Significa que a gente que está aqui na superfície, na crosta, a temperatura é uma. Se a gente cavar um buraco em direção ao núcleo da Terra, logicamente vai estar mais quente, né? Essa diferença de temperatura em relação à distância, a gente chama de grau geotérmico. Aqui eu coloquei a cada 30 a 40 metros de profundidade, existe uma elevação de 1 grau centígrado, mas isso é relativo, vai depender muito da região que a gente está medindo. É só para você ter uma ideia de que, dependendo da profundidade, mais quente é. Como que a gente chegou a essa conclusão? Minas de carvão. Né? Lá no século XIX, quando havia exploração de minas de carvão na Inglaterra, os mineiros eles percebiam que o subsolo ele era mais quente, né, do que a superfície. Então, os estudos a partir do grau geotérmico eles partiram disso. Mas por que no fundo ele é mais quente? Né? Depois a gente percebeu que quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Olha aí o que a gente tem em relação à Terra. Essa pizza aí, na verdade, é uma representação da Terra até o núcleo, tá? Essas barrinhas em vermelho que você está vendo aí são dois modelos de se analisar enfim, a distância da superfície até o núcleo. Então a gente tem um modelo estático, que vai fazer a separação lá entre crosta, manto e núcleo. Né? Isso daí é a separação que você viu lá na quinta série, né? Lá com a tia.
Só que essa separação ela é um pouco mais complexa, tá? Então, a crosta oceânica, né, rígido, plástico. Esse plástico significa que é magma, né? Manto superior, manto inferior e núcleo, tá? Depois a gente vai ter um modelo dinâmico, que é um outro modelo, né, que vai separar aqui pra gente a litosfera, que é onde a gente vive, onde tem o fundo do mar e tal, ou seja, a crosta. A gente vai ter a astenosfera, que é aquele magma imediato, né, que passa pelos vulcões e tal. Então, a astenosfera. Depois a gente vai ter a mesosfera, o núcleo externo e o núcleo interno. Presta atenção aqui que o núcleo interno ele é rígido, né? Por quê? Por conta de pressão e temperatura que são muito elevados. Então ali já não é mais em estado líquido, é em estado sólido, certinho? Inclusive o magnetismo da Terra tem muita relação com o núcleo, né? Você já tentou jogar alguma coisa mais pesada do que o ar, você vai ver que ela vai cair no chão. Se ela vai cair no chão é porque você tem o magnetismo da Terra que, entre aspas, está puxando esse objeto em direção ao interior da Terra. Beleza? Então tá bom. Teorias mobilistas. Bom, gente, as teorias mobilistas elas vão dizer o quê? Que a Terra se mexe, que a Terra é dinâmica, mas que a gente não necessariamente vê. Por quê? Porque esse movimento é debaixo do nosso pé, né? E ele acontece ali no espaço de tempo muito grande, tá? Então, dentro das teorias mobilistas, a gente vai ter uma que é a chamada deriva continental, que vai dizer o seguinte: as massas continentais, que é a nossa litosfera, é a nossa superfície, elas flutuariam sobre o cima, que é a astenosfera que a gente viu lá atrás. Tá? Significa o quê? Que o sólido, a crosta, ela está flutuando em cima do magma, beleza? E esse movimento de flutuação é um movimento de deslizamento, e esse deslizamento ele vai provocar ali o choque de uma placa, de uma camada em outra. Então, olha só, ó, parte de baixo, a astenosfera, parte de cima, a litosfera, tá? Então, ela está deslizando. Então, se ela está deslizando, ela vai bater numa, vai bater na outra, beleza? Quem vai criar esse modelo é o geofísico alemão chamado Alfred Wegener. E ele vai chegar a essa conclusão porque primeiro ele vai observar a semelhança dos contornos entre os continentes. Vou mostrar a imagem para vocês daqui a pouquinho. As semelhanças da fauna, da flora e dos fósseis em diferentes continentes. Então, bicho, planta, rocha, né, que é igual, mas que existe em continentes diferentes. Você vai falar assim, como assim? Viajar de avião? Não, né? A presença de grandes cordilheiras, vulcões e sismos, que são tremores de terra, em regiões de bordas de placas. Então, nas bordas de placas, você vê ali grandes cordilheiras, tipo Andes, tipo Himalaia, tipo os Alpes, né, que é o lugar onde você vai passar as férias de inverno e tal. E então o Wegener ele percebeu isso, beleza? Bom, olha aí o modelo do Wegener para a gente ter uma ideia. A gente tem ali a disposição dos atuais continentes e a gente tem aqui a Gondwana. Depois eu vou mostrar para vocês o que é a Gondwana, tá? Mas percebam, ó, esse branquinho aí significa que essa área ela foi um dia já conectada, já foi ligada. Ó, esse branquinho do outro lado é a representação aqui da América do Sul, da África, a Índia. Putz, a Índia, cara. Sim, a Índia navegou, ela flutuou até chegar lá na Ásia. E um pedaço da Austrália, tá? Então era a mesma parte, certinho? Essas setinhas aí são marcas deixadas pelas geleiras. Significa que a gente tem aqui marcas geológicas, né, fauna e flora, que são muito parecidas. Beleza? Bom, o que eu tinha falado para vocês agora é a Pangeia. Aí, ó. Isso aí era uma massa só, uma massa continental só, que foi se separando com o passar dos anos, né? Então tudo era muito junto. Você pode ver aqui que a África junto com a América do Sul, a América do Norte com a Europa, isso aqui é um recorte, né? Depois a gente tem a Ásia também, a Oceania. E essas cores que você está vendo aí são rochas semelhantes, né? Ou seja, que tem a mesma idade, que tem a mesma formação. Isso mostra então que algum dia isso daí foi tudo junto, né? Tanto as rochas aqui em cima quanto aqui em cima, né? Quanto embaixo. Beleza? Então tá. Olha só uma fotinha da Pangeia. Essas linhas aqui elas vão separar os atuais continentes. A separação da Pangeia, ela deu sequência na separação da Laurásia, que é o que a gente chama hoje de hemisfério norte, e a Gondwana, que é o chamado hemisfério sul.
beleza? Então a Gondwana é aquela imagem lá atrás que a gente mostrou, né? Olha lá, quer ver? Olha lá, a Gondwana, você pode ver aqui que são os do sul, certinho? Beleza, olha, a separação da Pangeia ela se deu há 250 milhões de anos atrás. Você vai falar assim, nossa, mas é muito tempo. Se você basear na história da Terra, que é 4,6 bilhões de anos, nem é tanto tempo assim. Tá vendo essa pelotinha aqui do lado do litoral brasileiro? Aqui na Pangeia? Tá vendo essa pelotinha aqui agora na Gondwana? É a mesma pelotinha, ó. Essa pelotinha é a Índia. Ela vai parar lá em cima, ó. Vai grudar lá na Laurásia, né? Esse choque da Índia com a Ásia, com a Laurásia, ela vai formar ali uma grande cadeia montanhosa. Essa cadeia montanhosa é a cadeia do Himalaia, né? Onde fica lá o Monte Everest, que é o ponto mais alto do nosso planeta. Bom, a gente tem uma outra teoria, que é uma teoria que vai atualizar a teoria da deriva continental, que é a teoria da tectônica de placas, também conhecida como tectônica global. Tá? Ela vai dizer o seguinte, a litosfera, a nossa superfície, é constituída por grandes placas limitadas por dorsais, cadeias montanhosas submarinas. Então, quer dizer, não necessariamente elas são cadeias montanhosas que ficam no continente, elas são submarinas. Tá? Essa ideia ela foi estimulada por conta da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Submarinos alemães, para tentar surpreender o inimigo, eles tentaram mapear os oceanos para fazer ataques surpresas, né, para surpreender os seus inimigos. E eles se depararam com essas grandes cadeias montanhosas no fundo do oceano. Então, a partir daí que foram feitos estudos e percebendo-se que, na verdade, a divisa de placas são essas grandes montanhas, essas grandes cordilheiras que ficam debaixo do mar. Tá? A teoria da tectônica de placas, a tectônica global, ainda vai falar da expansão do fundo oceânico, ou seja, o Oceano Atlântico, por exemplo, ele surgiu. E ele surgiu por quê? Porque as placas que estavam ali, elas foram se separando, e quando elas vão se separando, olha lá, ó, vão se separando, para cá, vão se separando, vai aparecendo, vai surgindo magma embaixo, ó, tá separando a minha mão aqui, né? Alguma coisa tem que equilibrar esse meio aqui, né? Então, isso aí é magma que vai aparecendo nesse meio aí, certinho? Esse magma que vai aparecendo no meio aí significa que a gente está tendo uma expansão do assoalho oceânico, beleza? Não estou conseguindo chegar aqui. Aí. Então tá. A destruição da crosta oceânica ocorreria nas zonas de subducção, onde a crosta mais pesada mergulharia para o interior da Terra, incorporada ao manto novamente. Pensa o seguinte, se o oceano está se expandindo, então quer dizer que o Brasil um dia vai encontrar o Japão? Não, não vai encontrar o Japão, porque ao mesmo tempo que o oceano ele se expande, tem algumas áreas do globo em que as placas elas estão se chocando. Então tem a hora que a placa se expande e tem a hora que a placa ela se choca. E aí desse choque, olha só o que vai acontecendo. Uma placa mais pesada, essa daqui, né? Ela vai entrando, vai indo para baixo da placa mais leve. Olha o movimento que ela está fazendo, né? Então, de novo, ó, placa mais pesada está mergulhando e a placa mais leve está aqui. João, mas e aí o que acontece nesse movimento? Olha a placa mais leve, o que ela está fazendo, a gente, ó. Está subindo. Quando ela sobe, ela forma uma grande cordilheira montanhosa, uma grande cadeia montanhosa. Everest, Himalaia, né, e tal, eles foram formando essa placa. E tá vendo essa partezinha aqui, ó? Ela vai mergulhar no magma e ela vai derreter. Então ela vai se perder, vai se transformar em magma de novo. Beleza? Então tá. Vamos para imagens que fica mais tranquilo para você perceber. Esse aqui é o mapa das placas tectônicas, né? Você pode perceber então que cada cor dessa aqui é uma placa diferente. E tá vendo essas setinhas? Essas setinhas vermelhas aqui, elas são a direção em que essas placas elas estão se movimentando. Então quer dizer, tem umas que batem, tem umas que se separam, lá estão separando, outras estão batendo. Então esse movimento aí é o que acontece. Beleza? Correntes de convecção. Você ainda deve estar se perguntando, mas poxa, mas como que as placas se movimentam? Até agora você falou que elas se movimentam, mas como que elas se movimentam? Elas se movimentam de acordo com a teoria da tectônica global a partir das correntes de convecção. Tá? Os materiais fluidos, ou seja, o magma, mais quentes se deslocam para cima. Ou seja, se eles estão mais quentes, significa que eles estão mais próximos do núcleo. Então eles vão para cima. Olha a minha setinha, está subindo, certo? Está subindo. Enquanto as porções mais frias, por serem mais densas, né, são mais frias, são mais densas, elas se deslocam para baixo.
Então, olha aí o que vai acontecendo. Ó, tá subindo, 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 subindo. Quando ela chega aqui em cima, ela desce. Vamos lá para o outro lado que fica mais fácil. Ó. Célula de convecção, tá subindo, 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 subindo. Olha minha setinha. Chegou aqui em cima. Aqui ela resfria, porque ela está mais longe do núcleo. Se ela está mais longe do núcleo, ela desce. Então aqui, ó, você pensa só que vai fazendo uma corrente de convecção, né? Mais quente subindo, mais baixo descendo, tá? Então esse movimento, ele faz com que as placas se movimentem. Ô João, então quer dizer que isso explica os vulcões? Explica, porque quando a gente tem um buraquinho aqui na superfície, esse magma ele passa, olha lá, o material ascendente. Então ele passa e aí ele é um material vulcânico, beleza? Então tá, seguindo aí. Olha só quando a gente falou da expansão do fundo oceânico. Lembra lá naqueles mapinhas da Pangeia, que a América do Sul ela era grudada à África, lá América do Sul e África? Ou seja, a gente teve a formação de um oceano nesse meio. Por quê? Porque essas placas elas se separaram. Olha só o que aconteceu aqui, gente, nesse outro lado aqui, ó. Setinha para um lado, setinha para outro. Você tem aqui a corrente de convecção, o magma passa e ele vai formando um novo assoalho oceânico. Né? Essa linha aqui, na verdade, é essa linha escura aqui, ó, a dorsal meso-oceânica. Olha lá a dorsal, ó. Né? Então, isso aqui é uma cordilheira submarina. Isso aqui você não vê, né? Mas se você tiver com um submarino aqui, você vai se deparar com essa cordilheira. Certinho? Isso explica, gente, a existência de ilhas no meio do oceano. Às vezes você fala assim, não, mas como é que essa ilha foi parar aqui? É a atividade vulcânica, né? Então, embaixo dessa ilha oceânica, você tem uma cordilheira oceânica, que na verdade ela só ultrapassou o nível do mar. O Japão é assim, a Islândia é assim e vários outros países. Tá? Aqui embaixo uma figurinha mostrando a idade das rochas. Depois você dá uma olhada aqui para você ver direitinho, tá? Então, ó, 81, 81, 63, 63. Significa que a idade das rochas é a mesma, elas foram formadas na mesma época. Beleza? Tá. Vamos finalizar nossa aula aqui agora falando sobre os limites das placas. Lembra as setinhas que eu mostrei lá no mapa anterior? Ó, essas setinhas vermelhas? Pois é, essas setinhas, elas explicam a direção dos movimentos. Esses movimentos eles podem ser convergentes, divergentes ou conservativos. Beleza? Então aqui na imagem, você pode ver, conservativo é esse aqui com a setinha amarelinha. Tá? Uma vai para cima, a outra vai para baixo. Ele faz o movimento de ralhar, né? Ou seja, faz esse aqui, ó. Assim, ó. Ó, uma vai para cima, outra vai para baixo. Outra vai para cima, para baixo. Esse movimento ele pode ser também deitado, né? Ó, tá ralhando uma sobre a outra. Beleza? Ó, ralhando. Beleza? Então tá bom. Movimento convergente. É esse movimento aqui, ó. A placa mais densa está mergulhando e a placa menos densa ela está se mantendo, está subindo. E por último, o movimento divergente, que é a placa se separando, e aqui a gente tem a formação do assoalho oceânico, a expansão do fundo oceânico. Beleza? Bom, gente, a primeira parte da nossa aula então está encerrada. A gente vai continuar então na próxima semana. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, amanhã a gente conversa. Beleza? Bons estudos, cuidem-se, um beijo e um abraço muito grande. Tchau, tchau.